Você tem consciência da punição que você cria na sua vida por não ser tão perfeita quanto você gostaria? Ou se sente muito mal, quase miserável, quando a sua vida não está saindo como você idealizou? Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Relembrando Quem Você É. Eu sou Cristina Camargo e aqui nesse espaço eu vou falar de temas, assuntos e histórias que possam lembrar quem você é de verdade e que você possa caminhar expressando o seu máximo potencial. E o tema de hoje é perfeccionismo, eu idealizado e o eu real. Fica ligadinho aí que eu vou contar para você como saber quando você está saindo, expressando a sua vida a partir desse eu idealizado, que é bastante tirano, e quando você realmente está pulsando no seu verdadeiro eu. Então vamos começar, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e eu vou falar um pouco, né, do que a Eva Pierrakos traz, falando desse eu idealizado, e nós vamos aqui primeiro identificar o que é o eu idealizado. Quando que nós estamos vivendo a partir do eu idealizado? Pois bem, o eu idealizado é como se fosse uma máscara que a gente cria. Eu falei disso no último episódio das crenças. Eu contei as 3 máscaras que a gente pode utilizar, né, para nos defender. E aqui, o eu idealizado, ele é sempre muito rígido. E ele, gente, é muito tirano. Então, o eu idealizado, ele carrega sempre crítica, punição, ele vai sempre trazer esses sentimentos da gente nunca ser bom o suficiente. E a gente está sempre saindo do presente e olhando para algo que a gente deveria ser. Então, sempre quando você usa palavras, eu deveria, eu tenho que, isso está falando desse eu idealizado. O eu idealizado, ele nos desconecta muito da realidade. Então, muitas vezes nós estamos olhando para algo que deveria ser, né? Essa pessoa deveria ser assim, ou eu deveria ser assado, e eu não estou lidando com a realidade. Então, é muito importante começar a observar que esse eu idealizado, ele suga muito a gente, porque ele nos tira realmente da presença, de viver, né, os relacionamentos como eles são, como eles estão, e ele nos deixa cegos, né? Esse eu exigente, ele cria uma espécie de um círculo vicioso, que quanto mais inseguras nós estamos, mais exigência nós nos fazemos, e quanto mais exigência nós nos fazemos, mais inseguros nós ficamos. Esse eu idealizado, essa máscara, ele nasce desse lugar do medo, de que nós temos que o tempo todo nos proteger. Então, é uma estrutura que traz uma tirania. Eu lembro de uma vez, e o que é uma coisa que é importante? O eu idealizado, ele sempre vai fazer com que você, sabe, complique as coisas, porque tem muita defesa. É um eu que nasce do medo. É um eu que está o tempo inteiro, né, com medo do que pode acontecer. E nós vamos falar de 2 eus, né? Por exemplo, diferenciar 2 formas de eus idealizados. A gente tem esse eu exigente e a gente tem aquele eu derrotista. Então também aquela pessoa, né, que fala assim, não vou nem querer aquilo porque não vai acontecer mesmo. Isso também é um eu idealizado, isso não é um verdadeiro eu. E é importante lembrar que esse eu nasce sempre da criança ferida, daquela criança que não teve os desejos atendidos. Então aqui tem muita descrença, tem muita desconfiança, e é um lugar onde sempre tem muito esforço. E eu quis trazer esse tema porque essa semana eu tive vários atendimentos que trouxeram essa clareza
de pessoas muito bem-sucedidas na vida, mas que não se permitem ficar na presença, desfrutar da vida. E outra, eu percebi uma pessoa que estava vivendo uma relação abusiva e não estava se dando conta daquilo, porque ela não se aceitava. Então, o eu idealizado, gente, no fundo, ele tem um autodesprezo muito grande. Então, sempre tem muita raiva, muita crítica, sempre quando a gente olha, né? Se a gente quer ver se a gente está saindo desse eu idealizado, é só observar como que nós estamos olhando para a vida. Quando a gente olha para uma pessoa, né, que está se realizando, né, se você tem inveja, se você critica, se você fica procurando defeitos, isso fala que você está saindo desse lugar de insegurança. Você não está saindo de um lugar de autoaceitação, de um lugar que a gente vai chamar do eu real, que eu vou trazer daqui a pouquinho a diferença para vocês. Então, esse imediatismo, quando a gente quer tudo tem que ser agora, e o que esse imediatismo faz conosco? Ele paralisa a nossa caminhada. Porque quando você tem essa autoexigência, ou você quer tudo ou você não quer nada. Você fica nos extremos. Então, sempre eu venho trazendo a importância de observar o caminho do meio. De observar que quando você está saindo do eu verdadeiro, você sai de um lugar de calma, de um lugar de paz, de um lugar de humanidade. Então, é muito importante você começar a observar realmente como que você está reagindo, por exemplo, aos feedbacks. Quando alguém vai falar alguma coisa para você ou te dar um conselho, você realmente ouve, né, com humildade ou você já reage? Então, gente, aqui a gente vê mais uma vez o eu idealizado tiranizando a pessoa. Porque quando você está nessa reatividade, a vida vai ser difícil para você. Então, a gente vai começar a perceber que no eu idealizado tem muita fantasia, tem muita desconexão da realidade, tem muita falta de objetividade. A pessoa se coloca com muita ideia, mas ela não vai para a ação, porque como ela quer a perfeição, lembra daquela frase? Mais vale o feito do que o perfeito? Então aqui cabe claramente você observar se você tem realmente atuado e feito o melhor que você pode, ou se você nem começa ou não dá o passo por se exigir demais. Então aqui dá para ter muita clareza de quando nós estamos reforçando esse eu idealizado, e esse eu idealizado, ele cria como se fosse uma parede, né, aqui no nosso coração, e ele realmente bloqueia a nossa conexão com quem a gente é de verdade. E existe até um parágrafo, um canto de Siddha Yoga que é Jota Se Jota Jagal, né? Sadhguru Jota Se Jota Jagal, o que quer dizer? Ó Sadhguru, né? Ó ser iluminado, acenda a minha luz com a sua luz que já é acesa, dissolve a escuridão que encobre o meu coração. E tudo que a gente precisa fazer é criar um desejo genuíno de nos melhorar, para que a gente possa cada vez mais ir dissolvendo essas barreiras desse falso eu, né, desse eu que nós construímos para nos defender, para sobreviver, mas que chega um momento que nós precisamos começar a olhar para isso com muita clareza, para que a gente possa parar, né, de reforçar esse eu que nos limita, que realmente nos pune, que nos maltrata, para que a gente possa sair de um eu mais compassivo. Então, quando a gente fala, né, desse eu real, né, o que seria isso? Essa máscara, ela cria bloqueios. E o eu real é um eu que tem autoaceitação. O nosso eu real, ele é flexível, ele é intuitivo. E ele tem essa clareza, essa conexão com a realidade de saber que tudo vai se desenvolvendo gradualmente. É um processo. E aqui, quando nós estamos em contato com esse eu real, nós sabemos que quando alguma coisa não está dando certo na minha vida,
é muito importante que eu escute, que eu peça ajuda. Isso é o lugar do adulto. Eu peço ajuda de quem sabe fazer melhor do que eu. Então, esse eu verdadeiro, ele traz a coragem. Porque pensa, gente, a palavra coragem quer dizer agir com o coração. E esse agir com o coração é genuinamente ter um desejo forte. Esse desejo precisa ser prioritário, de querer se melhorar, de querer se desenvolver. Porque a única coisa que nos atrapalha somos nós mesmos, são as nossas falhas, é a nossa sombra. Mas o eu verdadeiro, quando nós estamos conectados com o eu verdadeiro, nós nos aceitamos com tudo que a gente tem já desenvolvido de maravilhoso e com tudo que a gente ainda tem para desenvolver, com todas as falhas que a gente tem. Então a gente vai perceber que quando nós estamos vibrando no eu verdadeiro, nós começamos a desenvolver humildade, nós vamos trabalhar o perdão por nós mesmos, o perdão, né, pelas pessoas à nossa volta, e nós vamos caminhando, dando o próximo passo, porque o eu idealizado fica já olhando lá no final, né, aquela expectativa mais alta e provavelmente não faz nada, porque às vezes está tão distante. Então, no eu real, a gente dá um passo de cada vez e a gente não para. Porque quando a gente fica no perfeccionismo, o primeiro erro que a gente dá, a gente desiste, né? Porque tem muita arrogância, tem muito orgulho nesse eu idealizado. E o eu real, ele vai continuar, ele vai perseverar, aconteça o que acontecer, porque ele sabe que nós estamos aqui como seres divinos trilhando o caminho humano. E essa autoaceitação é o nosso maior desafio e o nosso maior desenvolvimento. Então, se pergunta, se olha, né, realmente, se você está escolhendo o seu eu verdadeiro. E como que é isso? Você escuta os seus sentimentos? Ou você nega os seus sentimentos pelo medo de perder, ou pelo medo de não ser aceita? Então, é muito importante você observar isso. Porque muitas vezes aconteceu comigo de eu deixar de me colocar em alguns relacionamentos, seja de trabalho ou mesmo, né, de relações de amizade, pelo medo de perder ou não aceitando aquilo que eu estava sentindo. Eu ficava negando os meus sentimentos, eu ficava fantasiando, né, aquelas pessoas, o que eu deveria fazer, o que elas deveriam fazer, e eu não me colocava, eu não realmente escutava os meus sentimentos. E o que acontece, gente? Quando a gente faz isso, nós vamos ver que mais tarde, né, aquilo que a gente temia acontece. Então, o que é importante? Observa os seus sentimentos, porque os seus sentimentos falam de você de verdade. E uma pessoa que te ama de verdade, ela te aceita do jeito que você é. Ela vai escutar os seus sentimentos, ela vai escutar o que você tem a dizer. O que você tem a dizer para ela é importante, então ela vai te olhar nesse lugar. Então, é importante que você comece a perceber, né, quem você está escolhendo, você ou o medo de perder essas pessoas que às vezes estão aí abusando de você, ou não te escutam, ou te exigem, né? Porque a pessoa que está exigindo muito, a gente lembrar, ela ainda não está conectada com o eu verdadeiro, né? Ela cria fantasias de perfeição, de rigidez, então ela ainda não tem condição, né, nem de se amar. Ela não vai poder te dar esse amor que você está buscando. Por isso que é sempre primeiro nós com nós mesmas, com nós mesmos, e depois a gente vai estender isso para as nossas relações. E é um grande exercício, né? Não é do dia para a noite, é a cada dia a gente vai se melhorando e trazendo, na medida que a gente vai realmente se trabalhando, a gente vai criando mais objetividade, mais simplicidade, então não dá para negar. Se as coisas não estão andando na nossa vida, não é culpa do outro, nem do mundo lá fora. Somos nós que precisamos, talvez, escutar mais, trabalhar as nossas falhas para poder deixar que o nosso eu verdadeiro brilhe. Então, é muito importante você começar
a observar. Então vamos diferenciar, trazer essa clareza do que é, porque quando que eu estou no eu idealizado, vamos diferenciar quando eu estou no eu idealizado e quando eu estou no verdadeiro eu. Então lembra que o eu idealizado, gente, a máscara, né, isso a Eva Pierrakos traz com muita clareza, o que é a máscara, é que você está sempre em sacrifício, você está se sacrificando para ser amado, você está deixando de se colocar para ser aceito, ou pelo medo de ser rejeitado, ou de perder. Então aqui tem sempre muita tensão. Lembra que ansiedade, depressão, sentimento de rejeição, vergonha de si mesmo, culpa, todos esses sintomas, todos esses sentimentos falam que você está reforçando o eu idealizado. Esse eu falso, né, que quer ser perfeito. E o eu real, o que acontece? Cada vez que você se sente, que esse seu eu ideal sente ameaçado, você vai trazer esses sintomas de depressão e ansiedade. Então, sempre quando você está tendo sintomas de ansiedade e de depressão, isso fala de um auto-ódio, que às vezes é difícil da gente admitir para a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente está colocando o ódio para fora, para as pessoas, para a vida. Então, aqui nós podemos ver claramente, quando nós estamos vibrando no eu real, e isso é um desenvolvimento, porque a gente tem pouca vivência disso, é só lembrar, né, que esse eu real, ele traz compaixão, ele traz liberdade, ele traz alegria, ele traz escolha. E nós precisamos escolher estar colocando mais energia nesse eu real do que nesse eu ideal. É muito importante lembrar que cada acontecimento, por exemplo, se você está vivenciando um sintoma de depressão ou de ansiedade ou de muita tensão, de muita sobrecarga, você pode, nesse momento, em primeiro lugar, cria um desejo genuíno de se conectar mais com esse seu eu maior, com esse seu eu verdadeiro. Então, quando você faz isso, você pode pedir: o que está acontecendo? O que eu preciso ver aqui nessa situação? Porque toda situação que está acontecendo na vida, ela vai ser um gatilho para ativar todas essas ameaças, essas inseguranças desse nosso eu, né? Desse nosso eu inferior, que está lá com as memórias de traumas, de dores. E quando eu olho para isso e eu escolho trabalhar isso, eu posso cada vez mais reforçar o meu eu genuíno, o meu eu verdadeiro. E esse eu verdadeiro é onde moram as nossas qualidades, as nossas potencialidades. E aqui, gente, é muito importante que a gente faça um trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E na medida que nós vamos aceitando ver, né, as nossas dificuldades, as nossas falhas e o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, a gente vai gradualmente abrindo mais esse eu verdadeiro e nós vamos nos tornando mais tranquilos. Porque o que de pior pode acontecer se eu estou comigo, se eu posso me ver como um ser humano? Eu posso errar, né? Eu posso errar, mas eu posso também aprender com os erros e me tornar uma pessoa melhor a cada dia, a cada experiência. Pensa no processo lá da criança, né? A criança quando vai andar. Eu sempre trago esse exemplo. Então a criança começa a engatinhar, começa a arrastar, depois engatinhar, depois ela sobe nas coisas até ela andar. Então aqui tem todo um processo, é gradual, não é uma coisa imediata. Então aí, qual que seria a solução para que a gente possa cada vez mais curar essa criança ferida, dissolver esse eu idealizado? Então, em primeiro lugar, nós termos consciência de que tudo que acontece conosco é perfeito. Então, teve um momento que nós precisamos criar essa máscara de idealização, de perfeição, para a gente dar conta da vida. É quase como se a gente estivesse criando para nós esse lugar de que a gente realmente é perfeito, e isso sustentou
a gente conseguiu muitas coisas com isso. Então tá tudo certo também. E a gente pode agradecer, né, por esse eu que sustentou a gente até aqui. Mas também é importante, chega um momento que a gente percebe que esse eu agora, ele está fazendo mal. Ele está realmente criando uma exigência para nós que não ajuda, que está nos adoecendo agora. Porque muita tensão, muita sobrecarga, isso vai fazer com que o nosso sistema, o nosso corpo mesmo, comece a adoecer. E tudo que eu coloquei, né, todos esses sintomas aí, ansiedade, depressão, isso tudo já é uma doença emocional que depois pode se tornar uma doença física. Então é importante que nós então comecemos a ver que esse eu idealizado, ele começa já chega um momento que ele já não ajuda mais, ele não tem mais serventia. Então é hora, né, da gente começar a desprender dessa necessidade de tanta exigência e de tanta punição e de tanto sofrimento. Não precisa mais. A gente pode simplificar. Esse eu idealizado, ele é muito dramático, né, gente? Então, aqui é você começar a abraçar essa criança. Abraçar esse seu ser inseguro e falar, calma, a gente pode agora fazer mais tranquilo, né? Eu tô aqui com você, eu não vou te abandonar. E é começar a liberar realmente todos esses traumas do passado. E na verdade, é inclusive olhar para os traumas vendo qual é a função. Porque, gente, o trauma tem função. E a nossa alma também está evoluindo e ela escolhe, às vezes, passar por determinado trauma para desenvolver habilidades. Por exemplo, uma pessoa que vivenciou um trauma de rejeição, se ela sobrevive àquilo e ela toma a sua vida, ela cresce apesar do trauma, né? Ela vai se tornar uma pessoa que acolhe as outras. Vocês já ouviram falar do Chiron? Né, que seria o mito do curador ferido? Então o Chiron é aquele que lambe as próprias feridas. E é isso que a gente precisa fazer com a gente. É olhar realmente para as nossas feridas e ver quais são os dons que essa ferida me traz. Porque geralmente a ferida abre muita compaixão. Se nós verdadeiramente trabalhamos essas feridas, se nós tomamos tempo para nos curar, muitos terapeutas, muitos médicos, né, muitos médiums vieram de muitas dores, de muitos traumas. Pensa, gente, olha para a vida do Chico Xavier e para muitos outros curadores. Vocês vão ver ali claramente o ouro que eles extraíram do trauma que eles viveram na vida deles. Então é muito importante que você resolva se abraçar, se acolher. Escutar seus sentimentos é o caminho que vai te levar para o seu eu verdadeiro. Os nossos sentimentos é a bússola. Então não negue os seus sentimentos. E desenvolva gradualmente, né, essa autoaceitação. Né? É muito importante que quando você começa a se aceitar como um todo, com tudo, né, com tudo que você tem de luz, com tudo que você tem de sombra, você pode se aceitar. Você pode realmente se amar do jeito que você é. E aí cada vez que você erra, cada vez que você cai, você pode olhar para você como se você olhasse para sua criança e fala, tá tudo bem, eu tô aqui agora e da próxima vez nós vamos fazer melhor. Então você vai saindo, né, desse reino de tirania, desse eu idealizado. E você vai compreendendo que o que faz com que cada vez mais nós vamos abrindo essa conexão com o nosso eu real é a autorresponsabilidade. É assumir 100% de responsabilidade. Se você começa a perceber que você cria a sua realidade, você vai poder usar tudo o que te aconteceu no passado como, né, uma forma de você se desenvolver. Então, olha para o seu passado e veja o que eu aprendi, o que eu desenvolvi com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei. E como agora que eu posso dissolver todo o ressentimento, porque é importante compreender que para a gente acessar o nosso potencial,
o nosso eu verdadeiro, que é muito espontâneo, que, né, muita alegria, nós precisamos ir trabalhando esses ressentimentos. Há pouco tempo eu descobri que nós muitas vezes não perdoamos para a gente se manter nessa postura de vítima. Porque quando verdadeiramente nós perdoamos essas pessoas, né, que nos criaram ou que de alguma forma nos traumatizaram, sejam elas quem foram, né? Quando nós perdoamos, nós liberamos elas de serem responsáveis pela nossa vida. Então, tomar essa responsabilidade é perdoar, é soltar, é saber que todos estamos aqui trilhando esse caminho humano. E nesse caminho humano, a coisa mais certa é que nós vamos errar. Então, é trazer essa compaixão cada vez mais na nossa vida, por nós em primeiro lugar e pelas pessoas. E isso vai extrair cada vez mais a nossa potencialidade. Então lembra mais uma vez que pensamentos, sentimentos, crenças de amor criam felicidade na nossa vida. Então é importante que a gente escolha cada vez mais trabalhar isso, soltar e soltando, desprendendo, né, todo o ressentimento, todo o remorso, toda a culpa, tudo que de alguma forma ainda está criando uma vida de sofrimento. Porque se a gente escolhe ficar vibrando na vítima, na dor, no sacrifício, é mais disso que a gente vai ter. O amor de Deus é incondicional e, portanto, Ele não vai entrar aqui na nossa vida e falar o que a gente deveria fazer. Mas Ele está o tempo todo disponível para quando você fala: ok, então tá, universo, me surpreenda. Se a minha vida foi tão difícil até agora, eu quero ser surpreendida de forma positiva. Então você pode começar a pedir, peça, e será atendido. Começa realmente a trabalhar para utilizar tudo que você viveu, né, para que isso seja agora um apoio, para que você possa cada vez mais ser quem você é de verdade. Esse ser compassivo, amoroso, flexível, intuitivo. Então, é lembrar também, gente, aqui falando um pouquinho mais do sentimento, porque se você está vivenciando, né? A gente tem muitos sentimentos que são aceitos, mas outros não são tão aceitos. Então, se você está vivendo uma raiva numa relação e essa raiva é justificada, você deve perguntar: por que então você está nesse relacionamento? Por que você está nessa situação? Por que você está se abandonando e recebendo, né, esse tipo às vezes, de desrespeito? Agora, se você olha para a sua vida e tem lá uma raiva injustificada, vamos dizer, a sua raiva está maior do que você poderia expressar, do que você poderia justificar, isso fala de traumas. Então, peça ajuda, procura se ver. Porque se você está saindo com muita raiva para as pessoas ou para si mesmo sem entender por quê, isso está falando aí do seu inconsciente. Então é sempre importante você pedir ajuda quando seja necessário. É para isso que existem os terapeutas, é para isso que existem, né, pessoas que estudam para poder trabalhar o corpo emocional. Então, decida, escolha, confiar nos seus sentimentos e trabalhar os seus sentimentos. E saindo da confusão, né, e escolhendo ter mais clareza do que você quer, de quem você é, e trabalhar paulatinamente para desenvolver o que você quer. E escuta, observa se você escuta o que as pessoas falam ou se você já está ameaçado o tempo todo. Então isso vai te mostrar em que lugar que você está colocando a sua energia, né? Se você está colocando mais no eu verdadeiro ou se você está colocando mais no eu idealizado. Lembrando que aqui o eu idealizado vem do medo e tem sempre sofrimento, muita tensão, muita contração, muita complicação e sofrimento. E aqui no eu verdadeiro, né, a gente tem flexibilidade, intuição, compaixão, perdão, humildade. Então, é muito importante lembrar que todo mundo que faz parte da sua vida, cada um fez o melhor que eles podiam. Então, é importante que você tome a sua vida nas suas mãos, que você escolha agora crescer. Isso é o processo de individuação, que muitos podem chamar de iluminação, mas é o lugar onde você agora devolve, né, aos seus pais o que era deles e que você toma
a sua vida por inteiro nas suas mãos. Que você libera qualquer outra pessoa fora de você de ser responsável pela sua vida. E você aprende a se tornar esse ser inteiro, essa pessoa plena, que pode caminhar sempre, né, em direção a ser uma pessoa melhor. Porque isso não acaba. E isso é a cada dia um pouco mais. Você vai se tornando quem você é de verdade. Então você vai a cada dia se tornando uma melhor versão de si mesma, de si mesmo. Isso é infinito. Assim como o universo continua criando novas galáxias, novos planetas, nós também vamos nos expandindo sempre. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, me segue no canal, compartilha com seus amigos esse link, se você acha que vai ser algo que vai acrescentar na vida deles. E então eu vou ficando por aqui. Eu aguardo você no próximo episódio. Namastê!